Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e Wang Yao com as peças pretas. I4. C5. Cavalo F3. D6. C3. Cavalo F6. Bispo I2. G6. Roque curto. Bispo G7. Bispo B5 cheque. Bispo D7. Bispo captura em D7 cheque. Cavalo de F, captura em D7. D4. Roque curto. Bispo G5. Cavalo C6. D5. Cavalo de C, I5. Cavalo de F, D2. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era 4. B5. A4. H6. Bispo I3. A6. Cavalo A3. Torre B8. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era F5. A. Captura em B5. A. Captura em B5. Dama I2. C4. B3. B4. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era C. Captura em D3. C. Captura em D4. C3. Cavalo de D, B1. Torre captura em D4. A avaliação passou a ser de 1.6, esse lance foi um erro, o melhor lance era F5. Cavalo captura em C3. A avaliação passou a ser de -0.3, esse lance foi um erro, o melhor lance era F4. Torre captura em B3. Cavalo de A, B5. Torre B4. Torre de F, B1. Torre captura em B1 cheque. Torre captura em B1. Dama C8. Torre B4. Cavalo C5. Cavalo A7. Dama D7. Cavalo de C, B5. A avaliação passou a ser de -1.7, esse lance foi um erro, o melhor lance era cavalo B5. Cavalo de C, D3. A avaliação passou a ser de 0.1, esse lance foi um erro, o melhor lance era torre A8. Torre B1. G5. Cavalo C6. Torre A8. Cavalo de B, A7. I6. H3. E. Captura em D5. E. Captura em D5. Torre I8. Cavalo B5. F5. Cavalo de B, D4. F4. Bispo D2. Cavalo C5. Dama H5. Cavalo I4. Bispo B4. Cavalo F6. Dama D1. Cavalo captura em D5. Dama B3. Dama F7. Bispo captura em D6. Cavalo captura em C6. Cavalo captura em C6. Dama I6. A avaliação passou a ser de 0.9. Esse lance foi um erro, o melhor lance era cavalo C3. Torre D1. A avaliação passou a ser de -2.8. Esse foi um erro grave, o melhor lance era cavalo I7. Dama captura em D6. A avaliação passou a ser de 0.0. Esse foi um erro grave, o melhor lance era cavalo C3. Torre captura em D5. Dama I6. Cavalo D8. Dama I1 cheque. Rei H2. Rei H7. Dama D3 cheque. Dama I4. Dama captura em I4 cheque. Torre captura em I4. Torre D7. Rei G6. F3. Torre 2. Cavalo B7. Bispo C3. Cavalo C5. Bispo F6. Torre D6. Rei G7. H4.
G. Captura em H4. Rei H3. Bispo G5. Cavalo I4. Rei F7. Torre C6. Rei G7. Cavalo D6. Rei G6. Cavalo B5 cheque. Rei G7. Cavalo D4. Torre D2. Cavalo F5 cheque. Rei H7. Torre D6. Torre captura em D6. Cavalo captura em D6. Rei G6. Rei G4. H5 cheque. Rei H3. Rei F6. Cavalo I4 cheque. Rei F5. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.